Fala aí, tudo bem? Hoje eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo ontem. Mas antes da história eu quero ler 2 versículos. Um deles é Colossenses 3, né? Esse aqui é Novo Testamento, que diz Colossenses 3, 23 e o 24, que diz o seguinte: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Isso é Colossenses 3, 23 e 24, Novo Testamento. E aqui no Antigo Testamento, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Bom, tenha esse versículo em mente, porque eu não vou aqui fazer uma dissertação sobre o versículo. Muito pelo contrário, eu vou trazer um fato real, algo que aconteceu comigo, que pelo menos para mim serviu para provar o quanto a Bíblia ela é real e viva, né? Que se revela para todos nós, a cada dia, a cada momento, para cada um de uma forma diferente. Bom, e a história é o seguinte: eu estava voltando ontem à noite da casa do meu avô e fui abastecer o carro, né? Fui deixar o carro abastecido. No caso do meu carro, ele é gás, ele é GNV. Só que o frentista estava visivelmente irritado, insatisfeito, de mau humor. Ele ficou forçando ali, tentando encaixar para abastecer e não conseguia. Bateu assim na lateral do carro um pouco. Sinceramente, não cheguei a ver se arranhou. Eu, por outro lado, apesar de ter percebido isso tudo, tá do lado de fora olhando, porque você tem que sair para abastecer o carro, você sai do carro, né? Eu não quis falar nada, eu não quis chamar a atenção, porque é aquele negócio, a gente não sabe o que a pessoa está passando, e sem falar que era uma pessoa que aparentava ser mais velha do que eu, então assim, eu imagino que é muito desconfortável você ser chamado a atenção por alguém mais novo do que você. Pode parecer bobeira, mas a pessoa já ali frustrada, com raiva, e ainda ser chamada a atenção é muito ruim. Mas aquilo me incomodou, obviamente, porque ele estava ali se debatendo, ali tentando abastecer e podia arranhar o carro, podia quebrar ali o suporte do abastecimento, que era de plástico, enfim. Fiquei bem preocupado, ele tentou, forçou, conseguiu. E depois eu vi ele agitado, indo de um lado para o outro, né? Foi até um outro frentista pegar troco e eu vi que ele estava bem agitado, bem grosseiro e tal. Aí eu pensei comigo, bom, apesar dele estar gerenciando essa bomba aqui, onde o meu carro está sendo abastecido, eu gostaria que o outro frentista tirasse, porque o outro frentista parecia estar mais tranquilo, parecia estar mais centrado. Então o que eu fiz? Mesmo o carro tendo terminado de abastecer, tendo completado ali o tanque de gás, eu esperei esse frentista se afastar. E quando ele se afastou, eu chamei o outro, que na verdade estaria gerenciando a outra bomba. Eu falei, pô amigo, terminou. E aí, dito e feito, eu consegui que aquele outro frentista fosse lá terminar o abastecimento, liberar o carro e receber. Enfim, saí do posto. Essa história em si, ela por si só, ela não diz nada. É algo que acontece com muita frequência, na verdade. Não só na questão de frentistas, em qualquer profissão. Principalmente uma profissão que provavelmente paga pouco. As pessoas estão geralmente insatisfeitas, estão frustradas, até porque muitas vezes nem tem a ver muito com salário, às vezes tem a ver com as suas vidas pessoais, ou às vezes mistura os dois, enfim, é muito comum você encontrar, mas é mais comum quando é uma profissão não remunerada, né? E eu não digo isso como se eu estivesse externamente a isso, né? Porque assim que eu saí do posto eu me peguei refletindo quantas vezes eu teria feito o mesmo quando eu estava fazendo algo que eu não queria, algo que eu não considerava o retorno satisfatório. E eu fiquei pensando naquilo. E eu pensando qual seria o resultado daquela situação. O resultado, eu pensei, bom, o resultado é que, a princípio, eu vou escolher não voltar mais naquele posto para não cruzar com aquele frentista. Aí mesmo que eu me peguei a meditar, quantas vezes eu estava do outro lado, quantas vezes eu fui o algoz dessa situação, né? Eu fiz algo que eu não estava querendo fazer, seja porque eu não queria, seja porque o retorno era pequeno. E eu adquiri um hábito ao longo dos anos que é o seguinte: toda situação que me causa impacto, seja ele positivo ou negativo, eu medito nela em Deus. Então quando eu cheguei à conclusão, o que eu vou fazer? Eu acho que eu não vou voltar mais aqui, não tenho mais vontade de voltar aqui. Eu percebi que aquela situação me impactou. E aí automaticamente eu fui para esse meu hábito, né? Tudo aquilo que me impacta positiva e negativamente, eu levo a Deus. E aí no momento em que eu fiz isso, o Senhor falou comigo. Eu acho que falar é a forma melhor de se colocar isso, mas existem muitas formas de se comunicar com Deus. Isso é um assunto que talvez eu vá abordar no futuro, acho que não é momento ainda para isso, mas existem muitas formas das quais Deus pode falar com a gente. E uma das 3 formas mais diretas seria você ouvindo a voz de Deus literalmente em forma audível, né, no seu ouvido, como se fosse alguém falando. A outra seria você ouvir Deus falar com você, mas no seu interior.
É como se uma voz viesse da sua parte mais interna para a sua parte mais externa, mas ainda assim dentro de você. Ela não está de forma física acontecendo. Aquela voz não está sendo gerada em forma de ondas sonoras, está sendo falado na sua mente. E a terceira forma, das formas mais diretas, das 3 formas mais diretas, porque existem outras formas de Deus falar, que é quando simplesmente o mundo espiritual, no caso Deus, ele vai e desce um pacote de informações. Né? É como se não houvesse conversa, não houvesse diálogo. Ele simplesmente desce e em questão de 1 segundo ele desce um pacote de informações na sua mente e aquilo ali já vem com entendimento de início e fim e compreensão, tudo de uma vez só. Aqui é como se um diálogo não acontecesse de forma temporal, ele simplesmente acontecesse no estalar de dedos. Acho que a melhor forma de ilustrar isso é para quem já viu Matrix, quando o Neo ele é resgatado, né, o personagem principal, e ele vai aprender com Kung Fu, vai aprender a pilotar helicóptero, e aí o pessoal que está lá do outro lado simplesmente aperta um botão e num instante descarrega toda a informação na mente dele. Aí ele sabe lutar Kung Fu, sabe pilotar helicóptero. Acho que essa seria a melhor forma de ilustrar essa forma de Deus falar. Mas para simplificar a coisa, eu vou tratar como Deus falou comigo, beleza? E o início desse diálogo foi exatamente assim. Ele basicamente, parafraseando Colossenses 3, 23 e 24, ele me disse o seguinte: é por isso que está escrito, tudo o que fizer, fazei como para o Senhor e não para os homens, né? Porque é do Senhor que vem a recompensa. E ele continuou dizendo o seguinte: imagine que você é um homem próspero, abençoado pelo Senhor. Esse é um detalhe importante, porque existem vários tipos de prosperidade financeira, e existe a prosperidade financeira que é dada por Deus. E ele continuou dizendo: imagine que você é um homem próspero, abençoado pelo Senhor, cheio de sabedoria, e você precisa de um funcionário para uma determinada função, onde o maior atributo que você busca nesse funcionário são os mais difíceis de encontrar, que seria um homem sábio, um homem temperado, um homem alegre, um homem de bem com a vida, um homem que através de todos esses atributos ele saiba tratar bem as pessoas, ele esteja bem com ele mesmo e bem com Deus, porque como já bem disse o Senhor, a boca fala do que o coração está cheio. Então quando você está bem, quando você está bem com Deus, você fica bem com os homens, você fica de bem com a vida, você aceita o seu trabalho, você vive, né? Colossenses 3:23, tudo quanto fizer de fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. E o Senhor continuou: então imagine que você precisa de um homem com essas características. Na verdade, para você como um homem sábio, pouco iria importar se esse homem tem os atributos técnicos para a função que você quer que ele exerça. Porque, na verdade, é muito mais fácil ensinar alguém a fazer algo, a exercer uma função, seja ela qual for, seja técnica, seja de conhecimento, seja capacitar essa pessoa numa determinada área. É muito mais fácil você fazer isso do que você pegar um homem feito e ensinar caráter. E ensinar ele a ter paz com Deus, a ter harmonia com os homens e em cumprir Colossenses 3:23. Então você, como homem sábio, iria procurar esse tipo de homem. Agora imagine que você vá sempre num posto abastecer o seu veículo e você sempre encontra um frentista assim, um frentista sábio que sempre trata as pessoas bem, com um sorriso, um frentista que faz com que você queira voltar naquele posto, diferente desse frentista que você encontrou, um frentista que faz com que você queira voltar naquele posto para abastecer. Ele conversa com você, ele te trata bem e você percebe que ele trata bem outras pessoas, ele está sempre animado, sempre contente. O que você faria? O Senhor me perguntou. Obviamente que ali ele estava narrando uma história, então ele mesmo continuou com a resposta. Ele disse: certamente você iria buscar esse homem e fazer-lhe uma proposta de emprego, porque muito mais seria valioso o que ele tem como ser humano a oferecer do que suas habilidades técnicas, as quais você poderia ensinar-lhe, poderia capacitá-lo. Porventura não estaria você achando uma pedra preciosa? E ele completou: ora, não é exatamente isso que está escrito em Lucas 11:33? Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. E ao ter me lembrado desse versículo, ele completou: ora, o próprio Senhor, tendo visto esse homem agir diligentemente, não o veria e não o colocaria em lugares altos para que fosse visto, para que sua diligência e sua sabedoria atingisse a outros? E aí, quando ele terminou, eu percebi que ele estava falando de mim, para mim. Aquela lição ali nada tinha a ver com o frentista, ele só estava usando uma situação do dia a dia, a qual ele cumpriu a palavra, a qual ele disse que se batesse, abre-vos-á, se pedisse, lhe dará. Por causa desse hábito que, pela misericórdia de Deus, eu adquiri de sempre levar algo que me impacta a Deus. Inclusive, quando eu comentei essa história com a minha esposa, a gente estava ainda no carro, voltando para casa, ela falou assim: será que Deus fala assim com todo mundo? E eu percebi que sim.
Não se trata de Deus falar, se trata de você estar disposto a ouvir. Porque ali, quando eu fiz a pergunta, eu estava disposto, aberto a todas as respostas. Ali, obviamente, o meu eu estava disposto a criticar aquele frentista e jamais trazer aquela realidade para mim, de forma a aprender com aquilo, de forma a confrontar os meus próprios erros com aquilo. Mas a partir do momento em que eu fiz a pergunta e abri o meu coração para que aquilo me atingisse também, ele então falou e eu ouvi, porque o meu coração estava aberto. E eu imagino que Deus está disposto a falar com qualquer um. Ele está pronto, disposto a ensinar qualquer um no caminho que se deve andar. Mas é claro que nós temos que estar dispostos a aprender, nós temos que estar com o coração aberto para ouvi-lo. E eu confesso que eu iria guardar essa situação para mim como uma experiência pessoal, como eu guardo muitas, como aprendizado pessoal. Mas aí, quando ontem eu deitei para dormir, o Senhor me lembrou de Mateus 10:27. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Então eu não sei para quem vai se aproveitar essa história, mas com certeza vai se aproveitar para alguém. Bom, e esse foi o vídeo. Eu não tenho mais o que dizer. O que o próprio Senhor já me passou e eu compartilhei com você já é completo por si só. Não deve ser acrescentado nem diminuído. Se você quiser compartilhar alguma coisa, só deixar aí nos comentários. Até a próxima e fui.